Olá a todos vocês, comunidade do investidor, bem-vindos a mais uma videoaula. Eu estou aproveitando aqui questionamentos que foram trazidos dentro do nosso canal no Telegram para que a gente entenda um pouco mais a questão de uma carteira previdenciária com base em ações. Eu acho que a forma mais fácil, mais tranquila, mais didática de aprendizado é nós fazermos contas juntos. Então, o assunto hoje é esse e nós vamos aqui juntos acompanhar e concluir se aposentar-se investido em ações é um mito ou verdade. E aqui é muito mais do que apenas uma pergunta, né? Então, qual é o ponto central da nossa videoaula de hoje? O mercado de ações é uma boa opção para se construir uma carteira previdenciária pensando num prazo, né, num horizonte temporal de 20 anos? Então é muito mais do que uma pergunta, porque é uma decisão para a vida toda da gente. Vamos seguir então. Gente, o primeiro passo para eu tentar entender, refletir, estudar sobre, primeiro passo, eu preciso saber, né, entender, ter isto claro para mim, de quanto que eu desejo ou preciso ter de renda mensal no período que nós vamos chamar aqui da minha aposentadoria. Então, é muito importante que eu tenha isso em mente. Qual é a renda que atende às suas necessidades? Quando você pensa em aposentadoria, R$2.000 mês, 5 mil, 10 mil, 30 mil, isso é muito particular, isso depende muito do padrão de vida atual ou do padrão de vida que você deseja usufruir nesse período da vida. Então, quando nós falamos de uma pessoa hoje que ganha, por exemplo, um salário mínimo, pensando numa aposentadoria de 5 mil, é um valor extremamente maior do que o montante que eu estou habituada a viver hoje. Por outro lado, se eu falo de R$5.000 para uma pessoa que hoje tem uma renda mensal de 12 mil, isso não quer dizer nada. Então é muito particular, mas é um ponto de partida só para que a gente consiga entender o conceito. Todos os valores que eu vou passar aqui, com exceção das cotações que eu estou pegando na data de hoje, vocês podem até consultar o site Status Invest, que é uma das ferramentas que a gente costuma utilizar bastante, como outras, tem fundamentos, FIIs, uma série de outros, mas vocês podem consultar lá e esses valores eles são os do dia de hoje. Os demais são valores aproximados. O que eu quero aqui é que vocês não se fixem tanto nesses números que eu estou trazendo, mas eu estou utilizando as contas práticas com vocês. Então peguem uma calculadora para essa videoaula, dá pausa agora se você não tem ao alcance, para que você faça essas contas junto, conforme a gente vai aqui dando sequência na aula. É mais para que vocês fixem o conceito, para que vocês entendam a forma de calcular. E os números eles vão ser aproximados, a gente está fazendo uma projeção no futuro, então tem uma série de variáveis que não é o meu objetivo agora entrar, tá? Então a gente está numa visão macro para que vocês tenham o conceito, para que vocês entendam o cálculo, combinado? E aí eu vou trazer para vocês aqui, quando a gente fala de eu definir, calcular a minha renda mensal desejada, existe um cálculo que nós chamamos de cálculo mágico, só para que vocês tenham uma referência. Como é que funciona isso? Quando a gente vê muito pessoal aí de finanças, os especialistas, eles ensinam para a gente fazer uma continha. Tem toda uma matemática por trás disso, que eu não vou detalhar aqui agora, mas o que eles falam? Olha, uma das formas, tá? Existem várias outras. Existe multiplicar pela idade, tem uma série de formulinhas. Lembrando que é apenas uma referência para vocês. Nós vamos fazer alguns cálculos mais adiante, vocês vão ver que não foge muito disso realmente. Mas assim, para a gente fazer uma conta bem de padaria, multiplica o valor desejado por vocês por 300. E aí vocês vão chegar ao patrimônio necessário que vocês devem ter acumulado para que aquela renda mensal se torne uma realidade. Aqui alguns exemplos práticos. Eu vou tratar a aula hoje de uma maneira muito prática. Eu falo e coloco um exemplo para tentar clarificar realmente para vocês e sanar as dúvidas.
Se o meu desejo ou necessidade é uma renda mensal de 2.000, multiplico por 300, eu preciso ter um patrimônio acumulado de 600 mil reais. Já se o meu desejo são 5 mil reais por mês, multiplicando pelos mesmos 300, eu preciso acumular 1,5 milhão em patrimônio. Já se o meu desejo, meu objetivo são 10 mil reais mensais, multiplico por 300, eu preciso ter lá no final, né, desse período, 3 milhões acumulado em capital para que efetivamente eu possa ter 10 mil reais em renda passiva mês. Claro que se o teu objetivo for em 20, 30, 40 mil, o montante será sempre maior, ok? Então esse é o cálculo mágico que tem toda uma matemática aí por trás. Bom, aí aqui a gente já descobre que nós temos um problema estratégico. É um problema de estratégia mesmo. Então aqui é a primeira fase, é a fase da descoberta do calcanhar de Aquiles. Espera aí, mas não é o que falam na internet. Isso é uma coisa que me deixa muito brava, é quando eu ouço as pessoas falarem, e entendam bem o que eu vou colocar aqui. As pessoas não estão mentindo. É o melhor caminho realmente a renda variável para acúmulo de patrimônio e para obtenção de renda passiva. Só que as pessoas não contam o caminho no detalhe para que isso se torne possível. Elas criam uma novela, um filme, elas romantizam isso, na maioria das vezes, para vender cursos. Cursos milagrosos, como se você fazendo um curso, por exemplo, né, ou adquirindo uma apostila, enfim, só o fato de você estudar sobre aquilo já torne possível para você. Isso me deixa brava. Então aqui nós não vamos romantizar hoje, a gente vai fazer cálculos para trazer isso para a vida real, para que vocês possam escolher as boas estratégias, para que vocês consigam ter consciência das escolhas que estão fazendo. Então a primeira fase é essa da descoberta. Quando a gente fala em viver de renda, a gente acaba o quê? Escolhendo o caminho óbvio. Bom, eu preciso então investir em ativos, né, todos os meses, ter consistência, que é a outra palavra tão usada, né, por todas essas pessoas aí de finanças. Então eu preciso investir nesses ativos para que eles me deem um rendimento ali, caindo na minha conta. Essa é a fase da descoberta, é o primeiro ponto, né? É o primeiro cair em si. Só que depois vem o choque de realidade. Por quê, gente? É uma mentira o que está ali em cima? De forma alguma. Só que quando eu só coloco um filme lindo, te dando um spoiler lá do final, que é não precisar mais se preocupar e viver de renda passiva, e não te explico como chegar lá, como funciona isso no dia a dia e na prática, eu estou criando uma ilusão em você e eu não estou te dando ferramentas para que você consiga efetivamente fazer essa trajetória com esse destino. Então, não é uma mentira, mas a verdade é trazida cheia de camadas, cheia de panos, e não me ensina o caminho das pedras. Então o choque da realidade é que assim, essa estratégia, para quem ainda não tem um patrimônio muito grande, para quem está começando do zero, para quem começa a investir agora, que é a grande maioria das pessoas, quando a gente fala da massa da população, não vai ser eficiente. Agora, se você já possui um capital, se você já está num patamar de vida com um capital bastante interessante, é só você mobilizar, rever carteiras, rebalancear, fazer novas destinações dos seus investimentos de maneira mais estratégica e inteligente e logo mais você já atinge esse objetivo. Então, depende de quem é você, do quanto você tem e do tempo que você tem, né? Quando a gente fala de horizonte temporal, é o tempo que você tem disponível para poder construir, para poder colocar em prática essa estratégia até que você atinja o seu objetivo. Por isso que eu digo que é de pessoa para pessoa. Então, se eu já tenho 1 milhão de capital acumulado, se eu já tenho 500 mil de capital acumulado, ok, eu estou já com parte do caminho percorrido. Se eu estou começando hoje com 100 reais, com 200 reais, com 1.000 reais, é uma outra realidade. É possível para quem começa com 100 e é possível para quem começa com 100 mil. Mas são caminhos e estratégias diferentes. Por isso eu sempre repito, e eu sei que às vezes
Eu até chateio um pouco as pessoas quando me pedem a receita pronta, quando querem a resposta fácil, quando pedem um atalho e a dica, né? O que eu faço? Isso é bom, isso é ruim? Eu invisto aqui, eu invisto ali? Eu sempre respondo, depende do que você quer, depende do teu perfil, depende do tempo que você tem, e é fazer conta, tá bom? Depois desse choque de realidade, pessoal, a gente tem essa, eu chamo de fase de ajuste temporal, né? Que é essa relação da estratégia que eu estou utilizando com o tempo que eu tenho disponível. Então, o que eu quero dizer com isso? Não tem nada de errado quando a gente toma a decisão de viver de renda e a gente tem esse objetivo, em eu aplicar em ações que são pagadores de dividendos em fundos imobiliários. É o que a gente ouve o tempo todo e eu mesma já passei conteúdo para vocês com esse foco. Na realidade, isso está tremendamente certo. Só que qual é o problema? Eu preciso fazer esse ajuste temporal. O problema está no momento em que a pessoa vai adotar essa estratégia e no capital que eu tenho para começar aportando. Ou seja, quando a gente fala de aporte, é o investimento que eu vou fazendo. Se eu faço todo mês, se eu faço a cada 2 meses, se eu faço 2 vezes por ano. Cada vez que eu invisto o meu dinheiro, coloco um novo dinheiro no meu baldinho lá de investimento, no meu pote de ouro, eu estou fazendo um aporte. Então, são essas coisas, é o momento que eu estou adotando a estratégia e o capital que eu começo, o meu capital inicial, né? Quanto que eu tenho? Porque se for pouco, não faz sentido. Ah, então nem começo? Não, já deveríamos ter começado. Que pena que no nosso país a gente não tem educação financeira nas escolas. Que pena que só agora, há pouquíssimos anos, a maioria de nós está despertando para essa realidade dos investimentos, para essa realidade da educação financeira. É uma pena, mas que bom que isso aconteceu. Então a gente tem que buscar agora realmente nos disciplinar, nos dedicar aos estudos e adquirir o conhecimento necessário para trilhar esse caminho. Não tem mais volta, tá bom? Então, se o capital é pequeno, não faz sentido eu adotar essa estratégia agora, nesse momento. Vamos explicar então o slide anterior? Calculadora na mão, vamos fazer conta. Gente, eu estou pegando um exemplo aqui aleatório, somente para efeito de didática, ok? Eu estou pegando aqui as ações da Itaúsa, ITSA 3. Na data de hoje, 17 de julho de 2020. Hoje a cotação dessa ação está em R$ 11,54. O dividend yield dela está em 0,8699. Ou, se a gente transformar isso em percentual, eu estou recebendo pela Itaúsa em dividend yield 7,54%. Esse é o valor acumulado nos últimos 12 meses, tá bom? De julho de 2019 a julho de 2020. Vocês podem checar essas informações hoje lá no site Status Invest, por exemplo. Isso é ótimo. O que em renda variável? Então, o primeiro ponto que eu preciso relembrar, não é nem aprender, porque se vocês já assistiram às aulas, vocês já tiveram esse conceito, esse conhecimento, é relembrar e aplicar. Qual é a aplicação em renda variável que está oferecendo para vocês hoje 7,54% ao ano? Pouquíssimas. Né? Isso assim, falando de liquidez lá, se eu pegar um investimento em renda fixa com liquidez para 5, 7, 8 anos, eu consigo chegar nesse percentual. Mas liquidez diária, como uma ação, por exemplo, eu posso vender a qualquer momento e eu tenho dinheiro disponível na minha conta. Então eu nem estou olhando essa questão da liquidez. Vamos olhar só a rentabilidade, 7,54% ao ano, tá ótimo. Isso nós estamos falando de ganho somente com o dividend yield, que são os dividendos e os juros sobre capital, né, da ação. Fora a valorização do papel, que me traz aumento de capital, aumento de patrimônio. Então eu estou falando aqui só realmente dos rendimentos. Um lote de ações, hoje para eu adquirir, né, que são 100 ações, eu preciso ter investido R$ 1.154. Se eu tiver 100 ações, um lote, né, de ações da Itaúsa, eu vou receber neste período de um ano R$ 86,99
de dividend yield. O que eu fiz? Eu peguei 0,8699, que é quanto eu recebo por cada ação, e multipliquei por 100, que é a quantidade de ações que tem um lote, tá bom? Então, nós chegamos aqui, eu recebo, então, a cada 100 lotes, a cada um lote, perdão, com 100 ações da Itaúsa, eu recebo lá de dividendos 86,99. Então, em 12 meses, pensa assim, passou um ano, eu recebi 86,99 acumulado, certo? Então, nesse período de 12 meses, eu reinvestindo os dividendos, eu conseguiria comprar mais 7,5 ações da Itaúsa. Porque aqui a gente sempre fala de, enquanto eu estou acumulando, não cheguei lá no meu objetivo, que já está me gerando aquele valor de renda passiva mensal, eu vou reinvestindo os proventos, dividendos e JCP. Então, a cada 12 meses, a gente está calculando tudo com o valor de hoje. É claro que isso vai variar, por isso que é renda variável, por isso que eu falei que são valores aproximados, a base é toda os valores que nós temos na data de hoje. Então, eu teria, neste período de 12 meses, somente com os dividendos, condições de adquirir mais 7,5 ações da mesma empresa. O mesmo exemplo agora, se eu tivesse 10 lotes da Itaúsa, que aí são 1.000 ações. Nessa mesma cotação, com esse mesmo dividend yield, como é que ficaria essa conta? 10 lotes de ações, eu preciso ter investidos em Itaúsa R$ 11.154. E aí, neste mesmo período de 12 meses, eu, com essa quantidade de lotes, teria recebido R$ 869,90 em dividendos. Ou seja, no período, então, de um ano, reinvestindo esses dividendos, quer dizer, só com o próprio dividendo, né, o rendimento da ação, eu já conseguiria adquirir mais 75,38 ações da Itaúsa, tá? Qual é a conclusão que a gente chega aqui fazendo conta? Por isso que eu sempre falo, gente, façam conta. Então, os ganhos, gente, com dividendos, quando a gente está falando aí de 100, de 1.000, mesmo 10 mil reais, que para alguns de nós já é um valor considerável, eles são pouquíssimos. Então, vai demorar muito tempo para gerar um resultado satisfatório. Quando a gente cai nesse mundo de investimentos e começa a ouvir de ações, de dividendos, de proventos, a gente corre e compra as primeiras ações. Quando caem os primeiros centavos na nossa conta, a gente fica eufórico. Porque é uma sensação muito gostosa. Você vê ali, não importa que sejam centavos, mas você vê aquilo ali pingando na sua conta, e isso faz com que você tenha a percepção de que isso é real, de que realmente você tem ali a ação e de que ela paga os dividendos, de que você pode ter renda. E a gente fica tão eufórico, sem falar de toda essa comunicação massiva, né, que a gente tem na internet hoje, que a gente não faz a conta mais detalhada. O que você vai fazer com centavos? Você vai se aposentar com esses centavos? Não. Então, vamos entender melhor, tá? Então, ainda explicando o slide anterior, e agora vai doer mais. Dói um pouco mais ainda, desse choque de realidade que eu estou trazendo para vocês, mas que não é negativo. Vocês já vão entender por quê. Ainda usando a Itaúsa como exemplo, na data de hoje. Então, vamos continuar fazendo contas, tá? Porque a gente fez uma parte no slide anterior. A gente tem a mesma cotação, o mesmo dividend yield, só que ali, lembra que eu falei no slide anterior que é o acumulado nos últimos 12 meses? Eu estou falando de renda mensal para aposentadoria, então eu preciso transformar isso num valor mês. O que eu fiz aqui, gente? Eu peguei o dividend yield de 0,8699, que é o acumulado por ação da Itaúsa no período de 12 meses, e eu dividi por essa quantidade de meses. Ou seja, mês, né, quando eu trago esse cálculo para o valor mensal, cada ação da Itaúsa me paga em dividendo 0,0724. 0,07 centavos, é isso mesmo. Então, quantas ações eu preciso da Itaúsa, no caso, para atingir a renda mensal desejada? Eu vou pegar o exemplo intermediário. Lembra lá? Nós fizemos uma projeção assim, né? De 2, 5 e 10 mil. Vamos pegar o intermediário ali, uma renda mensal de 5 mil. Eu pego esse valor desejado
e eu divido por esses 7 centavos, que é o que cada ação me traria de ganhos por mês, ok? Quando eu divido 5.000 por 0,0724, eu preciso de 69.069 ações da Itaúsa para que eu pudesse viver de dividendos com uma renda mensal de 5.000. E se eu considerar a cotação de hoje, que está em R$ 11,54 cada ação, para eu adquirir essas 69.060 ações, eu precisaria ter R$ 796.952,40. Essa é a conta que a gente precisa fazer para a gente colocar na expectativa correta. Um detalhe, por exemplo, a Itaúsa, ela não paga, isso acontece muito com as ações, né? Ela não paga dividendos mensalmente, mas sim a cada 3 meses, em média. Então, o que acontece? Se nós estamos falando de aposentadoria de renda mensal, você não pode receber um mês, ficar 2 sem receber e depois receber novamente. Então, você precisaria diversificar com outras ações na carteira, para que você consiga mesclar esses recebimentos, que no caso aqui são trimestrais na Itaúsa, tá? Agora eu vou calcular um exemplo para vocês com FIIs, com fundo imobiliário. Gente, peguei um aleatório também, eu uso muitas conversas que a gente tem em grupo, então na semana passada estavam me perguntando sobre o HGLG11, eu sei quais foram as pessoas que me perguntaram desse fundo, o questionamento também da questão de ações para aposentadoria, mas por uma questão de privacidade eu não estou citando os nomes aqui de vocês, tá bom? Lá no grupo, com certeza na nossa conversa a gente troca figurinhas. Aí me trouxeram, a gente estava comentando sobre esse FII específico, tá? Então peguei aleatoriamente também, só para efeito didático. Todo dados na data de hoje também. O HGLG11, ele está hoje a preço de R$ 169,99 cada cota. O dividend yield dele está em 9,30. A gente sempre usa 4 casas depois da vírgula, tá? Por isso que está 9,3 mil, mas 9,30 ou em percentual 5,47%, acumulado nos últimos 12 meses também, tá bom? Então, se eu falar, eu não falo de lotes aqui em fundos imobiliários, porque eles não funcionam assim. O fundo imobiliário, ele é negociado 1 a 1. Então, eu peguei 100 cotas de FII, só para a gente ter um comparativo próximo aí do que a gente fez com o ativo lá da Itaúsa. 100 cotas desse FII, eu preciso investir hoje R$ 16.999. Tendo essa quantidade de cotas, no período de 12 meses, eu receberia, né, teria recebido, porque são valores reais que a gente pegou hoje no Status Invest, eu teria recebido, se eu tivesse desde lá, julho de 2019 até agora, as minhas 100 cotas, eu teria recebido acumulado nos últimos 12 meses R$ 930 somente de proventos, tá bom? Então, nesse mesmo período, reinvestindo os proventos que eu recebi, eu já teria conseguido comprar mais 5,47 cotas desse mesmo fundo. Fazendo a mesma conta para 1.000 cotas, nessa mesma cotação de hoje, eu precisaria investir R$ 169.990, teria recebido nos últimos 12 meses R$ 9.300 somente de proventos desse FII, ou seja, nos últimos 12 meses, só com o que eu recebi de proventos, eu teria já conseguido adquirir mais 54,7 cotas desse mesmo fundo. E aí eu vou aumentando o meu capital e no próximo ano, tendo 54 cotas a mais, o meu ganho também já é acrescido desse valor. Então, assim, reinvestir os dividendos e os JCP, que são os juros sobre capital próprio, no caso de ações ou proventos, falando de FIIs, ele vai o quê? Diminuir o tempo total necessário para você chegar naquele capital acumulado ideal, porque os juros compostos, ao longo dos anos, eles vão trabalhando a nosso favor e eles realmente fazem milagres. Tá? Para a gente fechar essa conta, então, trazendo o cálculo para o valor mensal, o que eu fiz aqui? 9,30 é o acumulado nos últimos 12 meses.
por mês, isso dá 0,775 por mês de proventos para cada cota que eu tiver desse fundo. Então, usando o mesmo cálculo que a gente fez em ações, quantas cotas que eu preciso para atingir aquela renda mensal desejada que a gente está usando aqui, 5 mil como exemplo? Eu pego este valor mensal, que é o meu objetivo, divido pelos proventos que eu recebo de cada cota desse fundo e eu precisaria ter 6.452 cotas desse fundo para que eu pudesse viver de proventos, claro, em cima dessa renda mensal que a gente está simulando aqui de 5 mil. E para que eu possa investir e adquirir essa quantidade de cotas olhando hoje o preço dele, eu preciso de R$ 1.096.775,48. Lembrando aqui que os fundos imobiliários eles têm pagamento mensal de proventos. As ações elas oscilam, depende de decisões em assembleia, e aí elas são vários períodos, cada empresa trabalha de uma forma. Tá bom? Aqui a gente não está considerando problemas macro de economia, aumento ou diminuição dos fundos, tem uma série de coisas. O que eu estou hoje aqui com foco ensinando vocês a fazer o cálculo, passando o conceito, reforçando para que vocês entendam como isso é possível e como é que isso funciona na prática, né? Com calculador e com papel. Como é que funciona com os meus R$100 mês que eu estou aplicando, com os meus R$1.000? Como é que funciona isso nesse horizonte temporal? Como é que funciona isso em termos de dinheiro mesmo, de valores? Tá bom? Desmistificando, tirando todas essas camadas, tirando todo esse chantilly, toda essa purpurina que as pessoas colocam quando falam disso. Então a gente está tirando toda essa romantização e trazendo para o terreno prático, para a gente entender como é que faz. Bom, então é mito, né? É mito se aposentar com ações, é uma coisa completamente fora da realidade. Não, gente, de forma alguma não é mito, é uma verdade. E é uma verdade muito importante. Por quê? Imagina então se vocês fossem fazer um cálculo desses, uma estimativa, com base na renda fixa e na Selic. Aí sim é impossível. Então, se já é complexo assim, quando a gente fala de renda variável, na renda fixa, isso, além de ser difícil, se tornaria impossível realmente. A não ser que você tenha realmente um patrimônio absurdamente alto, que com o rendimento baixinho da renda fixa você tem um ganho realmente significativo, tá bom? Então é uma verdade. Imagina assim, a gente passa 25, 30 anos contribuindo para o INSS no nosso país. 27,5%, 11%, tem aí os percentuais, né, a tabelinha do INSS. E isso é obrigatório, nós não temos aqui, como cidadãos, o direito de escolher. É deduzido ali, já é retirado direto do nosso salário, no caso de quem é seletista, é claro. Imagina se todos os meses, com consistência, o valor que o INSS recolhe, né, de nós investíssemos em renda variável. Ao longo desses 25, 30 anos, onde nós estaríamos? Então, não é mito, é uma grande verdade, só que você precisa utilizar a estratégia certa e de acordo com o tempo, com o horizonte temporal que você possui, né, em que momento que você está e de acordo com o seu capital inicial. Se você usar a estratégia errada, você está sendo iludida. Aí você fala, poxa, comecei a investir em ações, estou na bolsa de valores, estou fazendo isso para minha aposentadoria. Está fazendo da maneira correta? Porque é muito bonito, né? Então, assim, a gente faz um curso, a pessoa promete, e ela diz que esse é o melhor caminho, realmente é. Mas é o melhor caminho a pé, a cavalo, de bicicleta, de avião, de carro, né? Como é que eu chego lá? É isso que falta, né? Porque eu só desperto aquela emoção. E aí eu não estou ali pegando mesmo pela mão e ensinando como que precisa fazer isso, como é que esse trem funciona, como diz o mineiro, né? Bom, vou casar, então vou comprar uma bicicleta, né? Faço ou não faço? A dúvida não é isso, fazer ou não fazer. Nós não temos outro caminho a não ser fazer.
renda fixa não tem mais não tem mais como, não tem por onde. Só que eu preciso saber fazer. Então, eu gostaria que vocês não ficassem com este questionamento, devo ou não devo fazer? Não, é como eu vou fazer. Fato 1, gente. O impacto dos dividendos, ele vai ser muito pequeno caso você tenha pouco dinheiro investido. É fato, mostrei para vocês. Vejam aí os primeiros dividendos que vocês, quem já iniciou em bolsa, os primeiros dividendos que vocês receberam são centavos. Então vamos tirar a euforia, a alegria dessa conquista, e ela é extremamente positiva, mas vamos agora montar uma estratégia para que essa euforia se torne uma felicidade plena, trazendo para vocês liberdade financeira, ok? Fato 2. Bom, em tudo isso que a gente revisitou e aprendeu hoje, o que faz sentido então? Mudar a linha de escolha de ações e focar em empresas não que necessariamente paguem ótimos dividendos, mas que tenham uma boa expectativa de crescimento. Isso que eu estou falando aqui, gente, é uma sugestão, não é nenhuma recomendação, porque cada um precisa identificar o que é melhor para si mesmo. Mas se você já inicia com pouco capital, uma estratégia em empresas pagadoras de dividendos, vai ficar pingando centavos na sua conta e talvez você não tenha, muito provavelmente você não tenha o tempo, o horizonte temporal necessário para chegar no capital que você precisa. Então, você não vai atingir o objetivo. Então, é uma sugestão, e não é a única que existe, mas é um caminho que eu estou dando para vocês, como sugestão. Então, ao invés de eu iniciar a estratégia em empresas pagadoras de dividendos, eu vou buscar que tem ótimas expectativas de crescimento, porque isso é um atalho, isso encurta o tempo para que eu tenha mais capital acumulado. E aí eu vou para o fato 3. Depois de um tempo investindo, os primeiros anos nessa estratégia de aumento de capital, aí eu vou rever minha carteira, rebalancear e passar a investir em empresas que são boas pagadoras de dividendos. Porque aí eu já tenho, por exemplo, metade do capital acumulado, eu já tenho um valor bastante interessante, onde eu consigo receber os dividendos, reinvestir e atingir, porque eu encurtei. Ao invés de desde o início eu ficar no pinga-pinga, eu abri a torneira, investi em empresas com crescimento maior, dobrei meu capital, diminuí esse tempo, esse horizonte temporal, e agora eu altero a minha estratégia para empresas boas pagadoras de dividendos. Fato 4. É preciso ter técnica. Eu preciso ter conhecimento técnico para fazer isso, Só com o que vocês têm na comunidade do investidor, vocês já têm a base técnica, a base de conhecimento técnico para que vocês façam essa jornada. Agora, quanto mais houver possibilidades de se aprofundar e de se dedicar aos estudos, não tenham dúvida de seguir esse caminho. Mas é preciso então ter conhecimento técnico, ter técnica para aplicar, ter este conhecimento, é preciso saber fazer conta. Nós não fizemos nada de diferente, olha, nós já sabíamos usar o Status Invest, nós já conversamos sobre ele, nós já aprendemos sobre dividendos, nós já aprendemos comprar ações, fazer esse cálculo. Então é colocar em prática, eu preciso fazer conta. Se eu tenho ali um objetivo, se eu estou indo numa linha de raciocínio, eu preciso fazer conta para reforçar essa minha linha de raciocínio, para entender que ela está errada e fazer uma alteração ali. É preciso ter consistência. Não adianta investir hoje, investir só daqui a 5 meses e depois só no início do ano que vem. Não resolve. É preciso consistência. Agora a gente trabalha pelo dinheiro para que amanhã o dinheiro trabalhe por nós. E é preciso acompanhar. Então, se eu estou aqui na fase de adquirir capital, de acúmulo de capital, eu preciso acompanhar as empresas das quais eu estou investindo. Se houve alguma alteração em resultados ou em economia, de repente vender aquele ativo e passar para um outro, eu não mudei a estratégia ou o meu objetivo, que é aumentar o meu capital, mas eu estou acompanhando e de repente alterando os meus ativos para que eu continue fiel à minha estratégia inicial. Então é preciso acompanhar. E aí eu deixo para vocês reverem a aula Como Escolher Ações,
que a gente fala lá de aumento de capital ou dividendos. Faz poucas semanas que eu fiz aquela sequência de aulas de revisão, e ali eu tô falando, inclusive eu dei atalhos de onde encontrar as maiores pagadoras de dividendos, se você já está nessa etapa, onde estão as de aumento de capital, que a gente falou de small caps. Eu já deixei tudo mastigadinho lá para vocês, é só rever essa aula, tá bom? E um último comentário somente aqui, um detalhe em tempo ainda antes de finalizarmos. Como eu usei a Itaúsa como exemplo, ela é um case bem interessante, porque é um dos raros ativos onde, apesar de já ser uma empresa ótima pagadora de dividendos, ela também é uma empresa que cresce bastante. Ela consegue, eu diria para vocês que acumular os dois objetivos, mas é um caso mais raro, mais atípico. E por que isso acontece? Porque a Itaúsa é uma holding, né? Ou seja, ela é uma empresa que as receitas são provenientes de participações em outras empresas. Então, ela é um case interessante porque, quando a gente fala de renda passiva, né, de dividendos, é uma empresa extremamente sólida, porque mais de 90% do resultado dela vem do Banco Itaú, que é o maior banco da América Latina. A gente não tem nem, né, quando a gente fala de instituições privadas, a gente não tem nem dúvidas em relação à solidez e aos resultados que ele vem apresentando ao longo de todos esses anos, mesmo quando a gente tem um momento muito ruim economicamente falando, como o que a gente tem vivido, ou mesmo quando o nosso país, né, é bastante cíclico. A gente tem muitos problemas estruturais, econômicos e políticos, mas mesmo quando a gente tem esses períodos da economia bastante difíceis, é uma empresa que está ali com muita solidez e ela se recupera rápido e enfim, ela tem uma história de vida, um histórico bastante sólido, tá bom? Então é só um comentário final aí, porque a gente utilizou como exemplo didático. No mais, eu espero que tenha clareado, né, com exemplos práticos para a gente entender ali como é que eu faço isso. E basicamente é isso, eu vou o quê? Fazendo os aportes todo mês, comprando aquelas ações que eu já escolhi com esses objetivos e precisa estar alinhado com a estratégia. Então, eu monto essa estratégia e aí eu vou fazendo os aportes. Eu já sei que eu tenho que acumular X capital para que eu consiga ter aquela renda mensal. É isso. No mais, eu vou investindo, todo mês com consistência até que eu atinja esse objetivo. Tá bom? Muito, muito obrigada pela companhia de vocês em mais uma aula. Eu fico hoje por aqui. Um beijo no coração de cada um e até a próxima.